O Ceará conquista o bicampeonato, seu 47º título estadual e retoma a hegemonia do futebol cearense. Conquistar uma vitória em 2 jogos de final leva uma vantagem enorme para o segundo jogo. É o que mostra a história do futebol cearense e foi o que vimos neste sábado na Arena Castelão. Antes de qualquer coisa, muito obrigado aos mais de 35 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Se você ainda não for, pega o seu celular, vai lá, ó, abre lá, se inscreve no canal, se inscreve, ativa as notificações, comenta, o espaço estava aqui para você comentar também. Bora bater papo, bora falar sobre uma conquista, antes de qualquer coisa, justa do Ceará. Justíssima, merecida, foi o melhor time do campeonato, foi o time que não perdeu um jogo sequer. Aliás, o Ceará é bicampeão invicto, o Ceará não perdeu ano passado e não perde esse ano. Nesse ano poderia, depois de muito tempo, conquistar um título com 100% de aproveitamento. O último foi o Ferroviário, acho que na década de 70, enfim, eu vou botar aqui até na descrição do vídeo a informação correta. Faz muito tempo, nessa era moderna do futebol cearense, ninguém conquistou o título estadual com 100% de aproveitamento, mas também não faz falta, né? Esse é o menor dos problemas. Aliás, o menor dos detalhes. A torcida do Ceará está comemorando muito esse empate, porque era o suficiente para o Ceará conquistar o bicampeonato e o seu 47º título cearense de forma oficial e para não gerar nenhuma polêmica, né? Vamos nos ater ao que aconteceu hoje na Arena Castelão, falar sobre o jogo em si, os personagens, porque foi mais uma vez um clássico rei histórico com uma festa indescritível das duas torcidas. Como é bom vivenciar tudo isso, eu me sinto um privilegiado. Mas ó, galera alvinegra tá comemorando com os snacks da do Norte. Galera não gosta quando eu falo snack não, mas você fala o que você quiser, tá? O importante é que você compre da do Norte. Castanha de caju e amendoim sem pele, cervejinha nesse domingo, meu amigo. Aí você só chega amanhã em casa. Cervejinha com a cajuína, com um suquinho, com água, em qualquer, sabe, um lanchinho da tarde, só para readquirir energia, vale demais. E tem que ser da do Norte, tá? São produtos licenciados. Ó, aqui mais uma vez. São vendidos, inclusive, lá nos restaurantes e bares da Arena Castelão, que é Recorde tá por aqui. Enfim, dá uma olhadinha também lá no site da do Norte. Como eu estava falando, foi um título mais do que merecido. Sem algumas situações, a gente olha e diz, não, o campeão moral é tal equipe. Ah, o time foi mal durante todo o campeonato e foi decisivo, é mérito também, ok. Mas não tem nenhum asterisco nessa conquista do Ceará. Foi campeão, o melhor time do campeonato. O Ceará foi campeão porque venceu praticamente todos os jogos. Melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha, invicto. Gente, não dá para discutir o título do Ceará. E aí é que entra uma questão que é muito impressionante para mim. O Ceará muda praticamente assim um elenco em 23, quando ele cai de divisão, numa nova realidade financeira, era necessária uma mudança. Em 24, porque foi uma frustração que aconteceu em 23, então é um novo time remontado para 24, e em 25, quando ele muda de patamar, volta para a Série A, perde jogadores importantes, perdeu Pulga, perdeu Saulo, do trio ofensivo, que foi o melhor ataque da Série B, só o Ailon continua. É um time totalmente diferente, pode ver, o time do Ceará tem alguns remanescentes, mas é um time totalmente diferente, mas o DNA de vencedor continua ali. Continua ali, o Ceará é bicampeão invicto do Campeonato Cearense. O Ceará já tem, convenhamos, um período de invencibilidade contra o seu arquirrival, com todo o poderio econômico que tem o Fortaleza, com todo esse trabalho longevo de Vojvoda. Isso só reforça, isso só aumenta o tamanho da conquista do Ceará nesse bicampeonato. É um novo Ceará que continua com o DNA, com o jeito de campeão. E aí independe dos jogadores que lá estão. É o clube que ganha essa cara. É o clube que ganha essa feição de time que conquista título. Foi o que vimos nesses 2 últimos estaduais, com o Ceará conquistando sem perder um jogo sequer. Então não dá para questionar a conquista do Alvinegro. Justa, merecida e, obviamente, tem alguém que merece muito também esse título, o primeiro título, mas o segundo feito. Porque subir do jeito que o Ceará subiu ano passado também
é uma grande conquista, e eu estou falando do Léo Condé. Um técnico que consegue dar a um time que tem sim um caráter operário, sem nenhuma relação, que tem sim um time que é disciplinado taticamente, mas que principalmente tem qualidade. O time do Ceará não é um time ruim. O Ceará não tem só vontade. Não vamos ficar nesse erro, nessa avaliação rasa. O Ceará tem Lourenço, que é bom jogador, tem 2 bons laterais, tem um goleiro confiável, tem Lucas Mugni jogando muito, tem um atacante que chega e parece que se encaixa perfeitamente. Era a peça que faltava nesse quebra-cabeça, nessa formatação de elenco. O Ceará precisava, não de hoje, já de alguns anos, precisava de um cara que conseguisse ser decisivo, que conseguisse ter um poder de decisão grande, que fosse um camisa 9. E esse cara chegou e parece que é uma relação mútua, sabe? Que dá certo para os dois. As duas partes saem ganhando. Tanto o cara que precisava readquirir condição de confiança, que precisava de minutagem, que precisava de uma sequência de jogos, que precisava de um novo ambiente para voltar a ter o faro de gol, e o clube que precisava de um jogador com esse perfil. As coisas se encaixaram. E o Pedro Raul faz o gol do título do Ceará. O primeiro tempo, nós tivemos um jogo muito truncado. Muito truncado, e para o Ceará estava ótimo, porque a necessidade, quase não, a obrigação da vitória era do Fortaleza. Do contrário, o Fortaleza perderia o título. Então o Fortaleza era quem tinha a prerrogativa de atacar, de ser agressivo, de tentar furar os bloqueios. O Ceará estava na dele. E aí são formas de jogar. Não se joga sempre aberto, com pontas insinuantes, um meia... Não, gente. Futebol não é tão simplório assim. Existem formas de jogar. E o Ceará sabia que a vantagem era considerável. O Ceará sabia que tinha uma vantagem muito grande. Jogava por 2 resultados. Uma vitória, obviamente, e o empate. E o Fortaleza sabia da necessidade de atacar. Só que o Fortaleza não conseguiu. O primeiro tempo inteiro, o Fortaleza até tentou, sem inspiração, sem força ofensiva, não conseguia chegar ao gol do Bruno. O Ceará muito bem montado, um time aplicado, mas um time que sabe jogar também. Porque num dado momento ali, no finalzinho do primeiro tempo, o Ceará criou uma boa chance. Aí a gente vai para o segundo tempo e o que parecia um todo no Fortaleza e um todo no Ceará, os personagens ainda não tinham aparecido. Os personagens aparecem no segundo tempo. E de forma negativa para o Fortaleza, porque o Vojvoda vem com alterações, ele tira o seu lado esquerdo de defesa, tira Brits porque saiu machucado, coloca o Gaston Ávila, a gente vai falar sobre Gaston, e coloca Diogo Barbosa no lugar do Bruno Pacheco, porque o Pacheco é mais lateral, o Diogo Barbosa vai mais para o ataque, então teria ali pelo lado esquerdo uma saída de bola, teria mais força junto com Moisés para tentar passar ali pelo local, pela faixa de campo onde defende muito bem o Fabiano. Só que com 5 minutos, o Gaston não é que ele faz uma falta. Aquilo é uma agressão. Aquilo ali é uma atrocidade. Ele chega arrepiando para cima do Fernando Sobral, comete uma falta que aqui, em qualquer lugar, na Argentina, na Holanda, de onde ele veio, em qualquer lugar, aquilo é cartão vermelho, o árbitro não hesitou, aplicou um cartão vermelho para o Gaston, e Fortaleza ficou com 5 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos. Eu estava acompanhando o jogo na cabine, e eu olhei para Vojvoda, sabe? Quando você fica tentando entender o que se passava e olhando, e olhei para o Vojvoda. O Vojvoda fez uma cara de desaprovação, assim, de lamento, sem acreditar. Vojvoda não acreditava no que se passava. Tinga chega perto também e balança a cabeça como se dissesse assim, não tem condição. E o Fortaleza ali se viu numa situação muito delicada, porque perdia no placar agregado estava 1-0 para o Ceará, e com um jogador a menos. Só que as curiosidades, né, os mistérios do futebol. Curiosamente, o Fortaleza melhora com um jogador a menos e consegue fazer, não demora muito, consegue aos 13 minutos, 8 minutos depois da expulsão do Gaston Ávila, o Lucas Sacha faz o gol de empate, a Inês marca impedimento,
não estava em condição irregular e, com a ajuda do VAR, concedido o gol à equipe do Fortaleza. E olha, era um cenário espetacular. A atmosfera do estádio era simplesmente espetacular, porque ali abria uma possibilidade de título do Fortaleza ao mesmo tempo. O Ceará acreditava porque tinha um jogador a mais e precisava de um gol só para ficar com o título. A gente ficou naquele momento de tudo pode acontecer e isso é maravilhoso para quem está acompanhando. Pelo menos para mim, eu não sei se para você, torcedor tricolor ou alvinegro, não sei se para você foi um momento de muita tensão, além do ponto, mas para a gente que estava acompanhando era um roteiro assim maravilhoso e o desfecho foi alvinegro. A gente vai continuar, mas antes eu tenho um recado para você que é profissional de obra. Você conhece o Clube Faz Acontecer da Normatel? Vai anotando esse WhatsApp que está na sua tela aí. Você anota esse WhatsApp porque é um clube de vantagens. Você que é marceneiro, você que é construtor, jardineiro, pedreiro, você que é profissional liberal, faz tudo, eletricista, toda essa galera que trabalha com obra, anota esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, tá? Você tem descontos exclusivos, acumula pontos em qualquer compra que você fizer em qualquer loja Normatel, tá? Faça parte do Clube Faz Acontecer da Normatel e você só tem vantagens. Bom, continuando a falar sobre o clássico, quando o Lucas Sacha faz 1-0 para o Fortaleza aos 13 minutos, abriu uma possibilidade de título do Fortaleza e aí ficou aquela tensão no ar. E aí os técnicos foram mudando, o Fortaleza fazendo as alterações que entendia que eram alterações cabíveis naquele momento. E aí, em um jogador que tinha acabado de entrar, Marinho sai para Pochettino erra no domínio, o Ceará domina a bola pelo lado direito, bola vai até Fabiano, ele cruza e o Pedro Raul ataca a bola, mete a cabeça na bola, a bola vai voando, saindo do alcance do João Ricardo, beija a trave e morre no gol do Fortaleza para explodir o lado alvinegro do estádio, para o Ceará comemorar e comemorar muito, porque era aquilo que o Ceará precisava, era do gol que o Ceará precisava para conquistar, ficar no tempo normal com o título cearense. O Fortaleza até tentou, mas não chegou. O Bruno não fez uma defesa sequer, não teve uma jogada que a gente possa dizer, ó, foi um gol perdido, poderia ter sido o 2-1 para o Fortaleza, as coisas foram acontecendo, o Fortaleza sem forças, as forças foram exaurindo, o Ceará muito bem treinado pelo senhor Léo Condé, que é um técnico que é pouca mídia e muito trabalho e muito resultado, consegue um acesso, consegue um título agora, o primeiro dele à frente do Ceará, são 3 títulos estaduais nos últimos anos, título maranhense com o Sampaio, título baiano com o Vitória, quando o Bahia era o grande favorito, e título com o Ceará, título cearense com o Ceará, quando o Fortaleza, no início do campeonato, era o grande favorito a conquistar o título cearense. Mas o 47º título é do Ceará. O Ceará alcança essa marca, retoma a hegemonia do futebol cearense. Você profetizou ou não? Você sabe que o melhor lugar é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Link está na descrição do vídeo, jogue com muita responsabilidade, mas você sabe que a Bet Nacional é uma bet diferente, porque sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe, jogo legal é aqui, é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, mas joga com responsabilidade para maiores de 18 anos. Até amanhã nós teremos comemorações, merecidas comemorações. O Ceará conquista mais um título cearense de forma invicta. São muitos detalhes para o Ceará, para o torcedor do Ceará se orgulhar do clube e do time. Mas daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro e os grandes desafios para Ceará e Fortaleza no ano ainda estão por vir. Isso não diminui, obviamente, o tamanho da conquista do Ceará. Eu só não engulo mais quando alguém chega, mas o Campeonato Cearense não vale mais nada. A Copa do Nordeste não vale mais nada. Isso é conversa, é lorota. Conversa para boi dormir mesmo. Porque quando os dois se encontram numa final de campeonato, sempre valeu e sempre vai valer muito. Sempre valerá muito um título cearense, ainda mais quando o Ceará e Fortaleza estão na decisão.
Desde 96 eles vão se revezando, o Ceará agora tem 47, Fortaleza fica com 46. A gente vai guardar com muito carinho esse campeonato cearense. Foi um campeonato que coroou um time que foi soberano durante todo o torneio, chegou à decisão com uma vantagem e a história mais uma vez contou que a vantagem na grande decisão ela é gigante, ela é considerável e foi assim, com o empate, que o Ceará conquistou mais um título cearense. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, deixa o hype também, comenta, quero saber a sua opinião. A gente se vê e será em breve.